Gostaria de apresentar, então, o nosso convidado. Ele construiu uma trajetória dedicada à ciência, à educação e ao fortalecimento da profissão farmacêutica, demonstrando como a pesquisa e a disseminação do conhecimento pode transformar a prática em saúde. Ele é farmacêutico, mestre em ciências farmacêuticas pela Univale e doutor em ciências biológicas, fisiologia pela URGS. Atua na pesquisa, na formação de profissionais e na divulgação científica. Criador do projeto Farmacologia Fácil, iniciativa voltado ao ensino da farmacologia. Ele recebeu, em 2026, a Comenda do Mérito Farmacêutico, a mais alta honraria concedida pelo Conselho Federal de Farmácia, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento da profissão no Brasil. Com vocês, Dr. José Afonso Correia da Silva. Seja muito bem-vindo à nossa universidade, não é, doutor José? Muito obrigado, professora Noemi, obrigado, Bárbara, pelo início, né, enfim, por todos os envolvidos nesse evento, nessa oportunidade de juntar a gente de novo, né? Não estou indo para a Univale essa única vez, eu estou voltando para casa, porque comecei pesquisa e aprendi sobre pesquisa aí na Univale, né? Foi aí que eu comecei a desvendar o mundo da pesquisa, da ciência. Então, eu fico muito grato pelo convite, né? Obrigado pelas palavras, professora Noêmia. E que seja uma conversa que, mesmo que breve, né, possa falar um pouquinho para os alunos, eu acho que esse é o grande objetivo, do que a gente passa na carreira, dos caminhos que a gente busca, né, das escolhas que a gente faz, porque muitas vezes a gente tem dúvida nisso, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu começo alguma coisa? Será que eu não começo? Então, espero que, pelas minhas palavras, os alunos até muitas vezes com aquele medo, né, de começar algo, de começar uma carreira, possam se sentir mais tranquilos, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. Então, muito obrigado, Pro, muito obrigado. E vamos fazer uma conversa, né? Eu quero conversar com vocês, eu quero saber o que vocês têm de dúvidas, quero conhecer quem está na sala. Então, quem quiser mandar no chat aqui, pode mandar perguntas, vamos quebrar o protocolo, vamos fazer ser uma conversa dinâmica. Eu adoro conversar e minha vida é na sala de aula. Então, o que eu mais faço é falar. Me tirem tudo, menos minha voz. É isso, né? Porque faz parte do show do professor. Pois bem, pessoal, o que eu poderia falar para vocês sobre carreira, né? Hoje eu sou docente, né? Sou docente já faz alguns anos, né? Então me encontro como docente, nunca deixei de estar na sala de aula, mesmo quando trabalhei em vários locais que não dentro da faculdade, mesmo com projetos paralelos à faculdade, eu sempre dei aula, porque é o que eu mais gosto de fazer. Sim, não tem nada que eu me sinta mais à vontade do que com os alunos. Então eu vejo gerações e gerações de alunos passando, né? A Pronoema deve ter esse sentimento também, os alunos entrando, saindo e se renovando, e eles renovando também as demandas, né? A gente tem que mudar a forma de ensinar a todo momento, e isso que me mantém ativo, me mantém atualizado, né? São os alunos, né? São as formas diferentes que a gente tem que lidar com a sala de aula todo dia, então é o que eu mais gosto de fazer. Então, desde sempre dei aula, desde que eu me formei no ano de 2010, terminei a faculdade de farmácia, eu fiz um ano de biologia, então, primeiro eu fiz biologia, veja só, e aí, olha como a vida é, né? Durante a biologia, eu parei a biologia porque eu comecei a ver botânica. E botânica eu odiei completamente, não conseguia entender as estruturas da planta, meu Deus, pistilo, celoma, e todas, enfim, a taxonomia, né, enfim, não saí fora da biologia, e como era do prédio do lado da biologia, o prédio da farmácia, na faculdade que fiz a minha graduação, fui para farmácia, porque eu achava bonito o prédio. Olha que vergonha, né, Pro? Ir para uma faculdade porque eu achava bonito o prédio. Meu pai teve farmácia, então antes, né, ele é caminhoneiro, se aposentou como caminhoneiro, mas ele teve uma farmácia como sócio, então ele falava que ele queria um filho farmacêutico, enfim. Então aquilo, vamos fazer o que o meu pai quer. Essa que era a ideia. E gostava de
sabe aquela vontade de o que ser na vida? Eu não tinha claro na época ainda. Eu tinha claro que eu queria trabalhar com algo da saúde, assim, né, da biologia, eu adorava animais, eu ia muito bem em ciência, mas eu ia muito bem em história também, na escola, sabe? Então, olha, era difícil para mim escolher. Então, eu fui para farmácia. E na farmácia, a primeira disciplina da farmácia foi matemática aplicada. Aí teve química, aí química analítica, aí química orgânica, 1 e 2. Aí química instrumental, 1 e 2. Aí mais química, aí química de novo. E eu, meu pai do céu, por que tanta química, gente? Cadê o paciente? Cadê a saúde disso aqui? Difícil para mim entender aquilo. Era matemática, era química, de sociologia, estatística. Não sei se quem está assistindo aqui, os alunos que estão aqui com a gente, tem esse sentimento, assim, de tanta química que tem a faculdade de farmácia. A gente estuda muito, né, gente? Meu Deus. E aí, chegou o quinto semestre e eu me olhei assim, pensei, gente, não tô encaixado aqui na farmácia. Então, eu parado na frente do prédio da farmácia, a coordenadora do curso, né? A coordenadora do curso, ela disse para mim, José, o que tá aí desanimado? Eu disse, olha, não sei, eu acho que eu vou trocar de curso, porque eu tô indo bem nas disciplinas, mas eu não tô gostando, sabe? Eu gostei muito da fisiologia. Amei fisiologia, amei a farmacologia, apesar de não ter gostado muito da aula, mas eu gostei da matéria, mas não era aquela coisa, né, que hoje é minha vida, né? Era, enfim. Mas eu não estava muito inteirado ali com as coisas do curso, enfim. Eu falei para ela, disse assim, José, vamos fazer assim, ó. Você não começou estágio ainda em nenhum lugar, né? Não tinha feito estágio ainda. Vamos te botar nos estágios aí, daqui a pouco tu gosta da prática, né? E aí tu fica, né? Eu estava pensando em ir para veterinária, que era no prédio da frente. Chega a ser ridículo, né? Eu estava num prédio, fui para o lado e ia para o outro lado da rua, pelo amor de Deus. Aí, enfim, ela disse, então vamos começar. Vamos te colocar no estágio. A farmácia, essa curricular, ela me ajudou muito, né? Ela me pegou na mão, porque eu não era da cidade, né? Então ela me inscreveu no CIE, que é enfim, para mim poder cadastrar no estágio extracurricular, e eu fiz o estágio curricular no hospital. Eu cheguei no hospital de grande porte, aqui de Passo Fundo, né, na minha cidade, e no quinto semestre tinha tido algumas disciplinas, assim, e o farmacêutico da farmácia disse assim, vamos ter uma entrevista, tem que fazer uma entrevista no hospital, e aí ele fez algumas perguntas. Pessoal, olha só, ele me fez a pergunta, o que é uma reação adversa? E eu, era Cris o nome dele, eu disse, Cris, não sei, Cris. O que é uma interação medicamentosa? E eu, puxa vida, não sei. O que é como é que você avaliaria uma interação medicamentosa? Que algoritmo você usaria? E eu, meu Deus, eu não sei nem o que é um algoritmo. E aí ele disse, bem, não sabia nada, né? Resumindo. Aí ele disse, então o teu tempo, que tempo tem disponível? Aí eu disse, olha, Cris, eu tenho tempo que vocês me colocarem fazer estágio que eu vou vir. Você não tem aula de manhã, de tarde? Eu falei, tenho, mas eu encaixo e venho, nem que seja de noite. Para mim, tempo não é um problema. E eu acho que ele decidiu por mim por causa disso. Por causa da minha disponibilidade. Apesar de eu não saber nada, né? Aparentemente. E aí comecei um estágio em farmacovigilância, gente. Nossa, não sabia nada de reação adversa. Ele me ensinou tudo, assim, sobre o que era, como buscar nos prontuários. Eu gostava de mexer muito com o computador, então ele me ensinou o sistema. Já peguei no primeiro dia, né? A questão de buscar no prontuário. Já criei tabela no Excel para cruzar não sei o que, não sei o que. Aí tinha quem achar as pessoas com reação adversa no hospital. Meu Deus, eu achava maravilhoso. Sabe quando começou a fazer sentido aquilo que eu estava estudando na faculdade? Que não fazia sentido, não fazia sentido. Eu não acreditava que o medicamento fazia uma coisa no corpo. Tu vê agora como eu era inocente, né? Hoje, depois fui para uma pesquisa e vi o que ele fazia no rato e depois no ser humano, né? Enfim. E aí, eu lembro como se fosse hoje, galera. Eu fazendo farmacovigilância, tinha um rapaz, Rafael Skilinski, era ele. Ele tinha câncer, estava internado no setor oncológico do hospital. E ele estava passando pela síndrome de Steven Johnson. Já conheceram, já estudaram na faculdade? Ele estava usando um medicamento e o medicamento desencadeou essa síndrome, que é uma síndrome alérgica gravíssima. E eu nunca tinha visto aquilo na vida. Bom, eu não sabia nem o que era uma reação adversa há 2 meses atrás, desse dia que eu vi, né? Enfim, como que eu descobri, José, né? Do jeito de um malandro brasileiro, como que eu descobri essa reação?
tinha que achar os pacientes que tinham reação adversa. Até eu começar a farmacovigilância, eles iam quarto a quarto buscando quem estava com reação adversa ali, leito a leito. Aí eu pensei, o que eles dão para o paciente que está com alergia por algum medicamento? Eles dão prednisona e dão Allegra. Era, né, fexofenadina, normalmente. Então eu olhava todas as prescrições do hospital de fexofenadina e prednisona e ia nos quartos que estavam usando fexofenadina e prednisona. Aí aquele paciente estava utilizando. Quando eu cheguei no quarto dele, eu encontrei uma pessoa acamada, uma pessoa com toda a pele do corpo descamada. Ele não falava uma palavra. Um cheiro forte no quarto, pessoal, da pele dele, que caiu, né? Simplesmente caiu. Essa é a síndrome de Stevens-Johnson. E aí eu pensei, meu pai, o que é isso? Fiquei apavorado. Voltei para a farmácia interna e falei para o farmacêutico, Cris, tem um rapaz no quarto, assim, ele está coberto por uma reação alérgica e eu não sei o que fazer, o que eu faço? Ele disse, não, é uma reação alérgica, provavelmente é algum medicamento que ele está utilizando, isso aqui já aconteceu no hospital, isso é comum, inclusive. Vamos ver qual medicamento está usando, está usando meropenem, antibiótico, né? Que tem como característica causar esse tipo de síndrome. E aí ele falou, vamos interromper isso já. Fez um chamado no sistema, interrompeu o meropenem, e aí eu disse, o que eu faço agora? Não, a gente já resolveu a origem, provavelmente. Daqui 7 dias, quando você vier de novo fazer esse setor, você volta lá no quarto dele e vê como ele está. E aí, pessoal, para mim aquilo não pareceu tão importante na hora, eu fiquei assustado, né? Mais assustado com o quadro do paciente. Mas eu gostei demais, né? Gostei demais de ter ido no leito, ter visto um caso assim. Mas aí, depois de 7 dias, eu voltei no quarto do Rafael. E ele estava com quase 70% do que ele tinha de problema resolvido. Porque ele foi interrompido um medicamento que eu tinha achado. E eu achei aquilo o máximo. Aquele momento caiu a ficha para mim. Uma intervenção farmacêutica, né? Que eu fiz junto com o meu colega lá, com o meu chefe, né? Com o meu gestor. Na hora, manteve o paciente vivo, né? Por quê? Se ele continuasse daquele jeito, ele não ia poder seguir com o tratamento oncológico dele. Então, ele conversou, e quando ele me viu entrar no quarto, ele disse: Ah, você foi o menino que mandou tirar o remédio do meu prontuário. Poxa vida, aí, cara, aí caiu a ficha para mim do que é o efeito do cuidado, do rastreamento de risco, né? Enfim, e aí eu tinha um prontuário amarelo, né, da oncologia, que estava evoluído tudo isso, eu guardei, pessoal, tenho um quadro lá em casa. Eu guardei por muito tempo na gaveta, depois eu pensei, cara, isso merece um quadro, foi o momento que eu decidi começar a trabalhar de fato e seguir a carreira na farmácia. E aí, pessoal, as coisas começaram a acontecer. Nesse momento que eu vi o sentido da profissão, né, da profissão farmacêutica, tudo fez sentido. A química fez sentido daí. A fisiologia fez sentido, a matemática fez sentido, porque eu via que, para mim, ser um bom farmacêutico, eu precisava saber tudo aquilo. Antes eu não tinha ideia do que era ser um bom farmacêutico. Então, com aquilo, eu vi assim, eu preciso saber tudo isso para poder aplicar, para poder salvar vidas, para poder cuidar das pessoas. E daí, o meu sonho se tornou trabalhar em um hospital, né? Ser farmacêutico hospitalar. Então, eu fiz desde o 5º semestre, eu fiz estágio junto com a faculdade, tanto no hospital quanto em farmácia comercial. Eu gostava das duas coisas, adorava tanto o trabalho burocrático da farmácia ali, receitas, atender as pessoas no balcão. Não tinha ainda o SMGPC, que é uma coisa que o pessoal não gosta muito na farmácia, estava começando naquela época. Então, auditar armário, eu gostava disso também, porque eu comecei a gostar de tudo. Tudo que era da farmácia eu comecei a amar, por aquele momento, né, por aquela fase. E aí eu me formei, tive que sair do hospital, porque não tinha como ter contratação na época, e eu comecei a trabalhar em farmácia comercial. Trabalhei 1 ano em farmácia comercial, em rede, né? Apaixonei por mim, ficava trabalhando na farmácia comercial, só que daí abriu vaga naquele hospital que eu fiz estágio, né? Aí eu fiz seleção, entrei e fiquei 7 anos trabalhando no hospital. Durante esse período, eu tentei muito fazer pesquisa no hospital. Tentei demais. Tinha um núcleo de pesquisa. Eu cadastrava todos os trabalhos de todo mundo no hospital. É o hospital escola, né? Todo mundo, eu cadastrava os trabalhos deles na plataforma Brasil, porque eu era o único que conseguia cadastrar lá e todos os critérios da plataforma Brasil e blá blá blá. Só que só que a pesquisa não andava, sabe? Não tinha alguém para tocar as pesquisas hospitalares.
Tinha algum que outro artigo que a gente conseguiu publicar durante o meu tempo no hospital. Só que, pessoal, a vida é de imprevistos, né? A vida nunca é como a gente acredita que é, não é um mar de rosas. A gente tem uma vida fora do trabalho. E a gente tem que se adequar à nossa vida. Nossa vida ela tem que andar junto. Uma coisa que a gente não pode nunca abrir mão é o nosso sonho, né? O sonho de trabalhar na profissão, esse não pode, a gente não pode abrir mão por nada. Mas às vezes a gente tem que dar um tempo na velocidade que as coisas estão acontecendo para você poder atender a tua vida pessoal. E é assim, né? Então, na metade do hospital, na metade do meu período lá no hospital, eu tive que conseguir um outro trabalho. Simples e fácil, porque a vida é assim. A gente precisa ter renda, né? E eu precisei ter uma renda extra. Então, eu comecei a trabalhar na farmácia comercial e no hospital. Eu trabalhava das 7 da manhã até as 2 da manhã. Então, era um período que foi muito corrido. Eu trabalhei um ano dessa forma para poder fazer o quê, galera? O que vocês acham que um pai de família, eu não tinha filho na época, faria com uma renda extra? Comprar móveis, mobiliar a casa, era isso que tinha que fazer e é isso que eu fiz. Trabalhei nos 2 turnos, trabalhei um ano nessa forma, quase perdi os cabelos, que depois eu vinha a perder por causa do meu filho, efetivamente, né? Porque o filho faz isso com a gente. Mas antes eu era bem cabeludo, né? Só que foi caindo aos poucos com esse meu um ano aí, um ano de dupla jornada foi pesado. E aí veio a ideia de fazer mestrado. Como que veio a ideia de fazer mestrado na Univale? Muito curioso. Eu estava no hospital, né? E trabalhando na farmácia ao mesmo tempo. E aí, uma amiga minha que trabalhava no hospital, em pesquisa, que era da área, porque a gente conseguiu fazer um núcleo de pesquisa, ela disse assim: José, tu não quer fazer mestrado, cara? Tu fez especialização, tem 3 especializações, tu gosta de pesquisa, vai fazer mestrado. Eu tenho um cara que dá aula no técnico, eu dava aula no técnico de enfermagem desde que eu entrei no hospital, né? Então, eu estava na sala de aula lá no técnico de enfermagem e na enfermagem. E eu disse, ela disse, tu vai fazer mestrado, tu vai poder dar aula na faculdade, tu vai ter uma titulação que vai alçar muitas coisas novas. Mas no hospital não tinha uma aplicação direta, sabe? O hospital não me cobrava para fazer mestrado. Então, se eu optasse por ficar no hospital, como todos os meus colegas do hospital, nenhum tinha mestrado nem especialização na época. Trabalhavam lá há anos, eram ótimos farmacêuticos, mas não tinham titulação de mestre, doutor, enfim, não era esse o foco do hospital. E aí ela disse, mas você tem que pensar fora daqui também. Você vai ficar aqui o resto da vida? Porque não tinha uma aplicação direta lá. E aí eu pensei, eu vou fazer mestrado. E comecei a pesquisar os programas de mestrado, encontrei o programa de mestrado em neuro, né? Em sistema nervoso, enfim, e psicofarmacologia da Univale, com a professora Márcia Maria de Souza, minha amada, querida. E aí, pessoal, pensei, mas eu não tenho nada assim de experiência, eu não era IC, porque no lugar de ser IC, iniciação científica, eu fiz estágio. Eu tive que escolher, ou eu ficava na faculdade fazendo iniciação científica, ou fazia estágio, não tinha tempo para tudo. Então, eu fazia estágio extracurricular no lugar da minha iniciação, então eu não sabia nada de pesquisa. E aí, enfim, mandei um e-mail para a professora Márcia. Professora Márcia, não foi assim, né? Foi formal, né? Pelo amor de Deus. Professora Márcia Maria de Souza, né? Eu sou José, sou farmacêutico do hospital, gostei muito do programa e gostaria de ver a possibilidade de eu ir até aí, fazer a seleção e começar a fazer mestrado. Assim, bem direto, mas eu não sei nada. Aquela mesma história do hospital, né? A gente estava se repetindo, né? Quando eu entrei no hospital, também não sabia nada, não tinha tempo, e a mesma coisa a professora Márcia. Eu não sei nada de pesquisa, mas eu vou me dedicar. E aí ela mandou um e-mail assim: você é de onde? Porque eu esqueci de dizer de onde é que eu era. Eu disse, sou de Passo Fundo. Daí ela mandou um outro e-mail. Você sabe que a Univale é em Itajaí, é em outro estado. Aí eu respondi, sim, eu sei que é em Itajaí, eu vou e até aí. Aí ela disse, então vem, neguinho. Aí eu pensei, então tá, então eu vou, né? Vou para a Univale, né? Vou fazer a seleção. Aí tinha o dia da seleção. Peguei, daí eu falei para minha esposa, né? Falei, Michele, e agora? Ela disse, olha, eu acho que pelo menos tem que sair de um dos trabalhos, né? Porque tu não vai conseguir fazer mestrado trabalhando em 2 lugares e tendo que viajar. Aí eu saí da farmácia, fiquei no hospital, né? E vamos lá, vamos tentar ver se dá para fazer trabalhando no hospital. E daí, pessoal, fui para a Univale. Daí eu entrei num outro mundo, né? Porque era um mundo com pesquisa pré-clínica, né? Experimental, com camundongos. Eu comecei a me apaixonar por neuro
aí, né, sistema nervoso central, psicofármacos, todas as aulas que eu tive foram magníficas, assim, os professores maravilhosos, a disponibilidade da minha orientadora, a professora Márcia, era, nossa, ela me tratava como filho dela. Então aquilo me mostrou assim, gente, tem uma, vocês conhecem a professora Márcia, ela é de, assim, uma pessoa que, espirituosa, sabe? Enfim. E aí, como que eu fazia, né? Para trabalhar em Passo Fundo, no hospital, carga horária de farmacêutico hospitalar é pesada, né? E estudar na Univale. Eu trabalhar. E assim, quando eu falei que eu ia fazer mestrado, eu falei para minha gestora no hospital. E eu disse, Maristela, eu vou fazer mestrado. Já está decidido, passei no seleção e eu vou começar a fazer. Como é que eu faço minha. Como é que eu faço para adequar meu horário? Ela disse: a primeira coisa, não fala para ninguém. Não comenta que tu vai fazer mestrado, porque a gente não sabe como é que nossos colegas vão receber isso. Então você vai ser eu e você. Então você falta na quinta e na sexta e trabalha sábado e domingo. E eu, tá, fechou. Então eu saía quarta de noite do Passo Fundo, ficava no ônibus, né, dormia no ônibus, acordava quinta de manhã aqui na Univale, né, aí na Univale, e aí estudava quinta, sexta, e sexta de noite eu voltava, dormia no ônibus, sábado de manhã trabalhava, sábado e domingo. Essa foi minha rotina, praticamente os 2 anos do mestrado, né. Então, o que o José aprendeu nesses 2 anos de mestrado? Conheci muita gente no ônibus, né, porque eu dormia com essas pessoas aí, né? Com 30 pessoas, pelo menos 2 vezes por semana. Então, a gente tinha muito assunto. Conheci algumas cidades, né, no caminho, porque é longe, né? 800 quilômetros, mais ou menos, uma coisa assim. Então, conheci muitas pessoas na rodoviária era minha casa, né? Então, muito networking, assim, aleatório. Aprendi a otimizar meu tempo, porque eu aprendi que era na quinta e sexta que eu tinha que fazer o meu mestrado, eu tinha que fazer o meu melhor. Então, que não é porque eu estava indo longe, que eu vinha de longe, que eu podia usar isso como desculpa. Aprendi que ninguém tem nada a ver com tua vida fora daquela atribuição que tu está fazendo. Que tu tinha que valorizar as oportunidades que tu teve, porque eu tive uma grande oportunidade, né? Eu não tinha nenhuma experiência de ser. E assim, pessoal, eu acho que com esse pensamento as coisas se abrem, porque quando eu comecei a fazer o mestrado, tanta gente me ajudou. A professora Márcia me ajudou muito, mas teve tanto IC que me ajudou, inclusive um deles é minha amigona, uma IC que me ajudou no meu mestrado, é minha amigona que também está na internet, também ganhou a comenda de mérito farmacêutico, que é a Ana Elisa, né? A Ana Elisa também foi aluna da Univale e foi minha IC nessa época. E ela me ajudou muito, porque teve alguns testes que eu não consegui fazer, por causa do tempo, né, que não tinha como fazer, porque eu tinha que fazer o teste na terça e na quarta e não podia faltar trabalho. Então, ela fez para mim, me mandou os resultados, a gente discutiu. Então, muita gente me ajudou. Isso me fez valorizar demais o mestrado, sabe? Valorizar muito. E aí eu terminei o mestrado, finalizei, né, o mestrado, voltei para o hospital. Ninguém soube que eu fiz mestrado. Então, eu tive mestrado e ninguém sabia. E eu tinha meu título de mestrado. E daí, pessoal, vem o talvez, aprendizado, né? O primeiro foi que você tem que descobrir o que você gosta dentro da tua profissão, se apaixonar por ela, né? Por aquela pequena coisa. Depois o resto você vai se apaixonando aos poucos, que foi assim comigo. E a segunda coisa, nunca faça algo que você já espera o resultado daquilo, né? Ou seja, nunca entre na guerra achando que você que você vai para a guerra para ser o melhor, para ser o astro daquela guerra. Quando eu fiz mestrado, eu não tinha nenhuma perspectiva de usar o mestrado, né? Assim, no meu dia a dia, né? Usar a titulação, porque eu não tinha progressão salarial por causa do mestrado, eu não tinha uma colocação melhor no hospital por causa do mestrado, não tinha nada. Eu fiz o mestrado e foi pesado, e foi corrido, e foi suado. Ninguém ficou sabendo, porque não sei, talvez se eu contasse eles não iam deixar, né? Enfim. E eu estava com o meu título de mestrado. E aí, pessoal, logo quando eu terminei o mestrado, começou a residência multiprofissional no hospital. E adivinha, para ser tutor de residência multiprofissional, você precisa ter o quê? Mestrado. E eu era o único farmacêutico lá que tinha mestrado. Só que ninguém me contou, né, que tinha que ter, que podia ser o tutor da residência multiprofissional, alguém que entrou ali, né, e não é chefe de nada, não é gestor de nenhum setor, eu estava trabalhando lá na farmácia clínica, mas eu era mais um de tantos farmacêuticos.
E aí eu contei, né? Teve uma renovação das titulações ali, dos registros, eu tive que falar que eu tinha mestrado. Então, naquela época, todo mundo já sabia que eu tinha mestrado. Como eu tinha feito, ninguém imaginava, né? Mas eu tinha um mestrado, tinha meu título, tinha meu diploma, né? Como se eu tivesse comprado, né? Ou se eles soubessem tudo que eu tinha viajado, né? Enfim, tava lá o meu mestrado. E daí eles sabiam que eu tinha mestrado, pessoal. Agora imagina a cena. Feche os olhinhos de vocês aí, imagine a cena. Descendo na farmácia interna do hospital, caminhando lá, feliz da vida, né? Levando medicamento, buscando. Eu ajudava o pessoal a levar os medicamentos no posto muitas vezes, porque fazia farmácia clínica já ajudava a fazer dispensação. E eu passei lá na farmácia interna e comecei a escutar uma conversa de uma moça falando com os farmacêuticos lá. Ah, pois é, a gente está estabelecendo a farmácia, a residência multiprofissional de farmácia aqui, e a gente precisa de um tutor que tenha mestrado. E daí o farmacêutico de lá disse assim: não tem ninguém com mestrado. Infelizmente, não tem ninguém com mestrado aqui no hospital. E eu ali embaixo, a farmácia interna, pensando: cara, será que eles não sabem? Eles não devem ter visto que eu tinha mestrado. Subi lá na parte, né, que eles estavam e falei: olha, pessoal, eu atualizei meu cadastro lá, eu fiz mestrado. Lembra que fiz mestrado? Aí ela olhou para mim e esqueceu eles. Disse assim: tu tem mestrado? José, não sei o que, porque ela já me conhecia, eu conhecia ela, ela ia na farmácia da hora. José, você tem mestrado, meu pai do céu. Pense na cara dos meus colegas, né? Sabendo que eu ia assumir, né? Ia assumir daí, né? Como tutor da residência multiprofissional. E aí eu usei o meu mestrado, veja só. Né? Como que eu vou usar? Eu nem imaginava que eu ia usar o meu mestrado para isso. Aí fui tutor da residência multiprofissional por 4 anos, porque a tutora mesmo, ela estava fora do país, quando ela voltou, que é a mesma professora que me botou no hospital, que me levou lá fazer estágio, então você veja, né? A mesma pessoa, Ciomara Han, que até hoje é professora lá da UPF, né, da faculdade. Então, ela voltou, ela ficou muito feliz que viu que eu era tutor, eu orientei muitos trabalhos de residência multiprofissional, então foi o máximo, foi o máximo. E aí, pessoal, então essa foi a história do meu mestrado, né? E como eu estava utilizando ele depois no meu dia a dia. Logo em seguida veio uma faculdade federal de medicina para minha cidade, a UFFS. Eu fiz seleção para ser docente, dei aula 4 anos lá, né? No UFFS como docente de medicina. E no meio dessa docência de medicina, a formiguinha começou a me cutucar, né? De novo, né? Aí eu tinha meu filho já, meu filho nasceu durante o mestrado, eu levava enfim, os exames dele, mostrava para Márcia e ia atualizando ela, como é que ela estava, porque ela dizia que eu era o filho científico dela, né? E que ele seria o neto científico dela. Então eu ia atualizando, toda a aula mostrava um ultrassom lá diferente, e ele foi crescendo durante o mestrado, nasceu no período ali, né? Enfim, eu já tinha ele, né? Já tinha ele, então. Aí, pessoal, nesse ponto, eu comecei a pensar, pô, já fiz mestrado, né? Já estou dando aula, mas para mim entrar na federal, porque eu tinha um contrato temporário na federal, eu queria entrar na federal. Para mim entrar na federal, eu tenho que ter doutorado, né? Porque a seleção ela vai exigir doutorado. E aí, pessoal, eu pensei, vou fazer doutorado, vou fazer na Univale, de novo. Aí a minha esposa disse, José, tem certeza que tu vai fazer de novo, longe, assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a vida, pessoal, fala mais alto, né? A minha vontade era fazer de novo no Univale, porque eu adorava. E para mim, eu não via na minha frente trabalho em ir até aí, porque eu amei demais o meu mestrado. Só que, por causa do meu tempo, por causa da minha fase, eu tive que escolher um lugar mais perto. Então eu busquei outros locais de seleção, outros programas, né? Encontrei a PUC, Rio Grande do Sul, encontrei a URGS, né? Que daí era Porto Alegre, porque na universidade não tinha nada. Porto Alegre é 300 quilômetros de distância, né? Então é mais perto do que Santa Catarina. E aí daí eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a professora Márcia. Eu mandei um e-mail, uma coordenadora, que eu encontrei uns trabalhos dela maravilhosos, e eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia o meu tema de doutorado. E no caso eu tinha que chegar com o programa pronto já. Porque com a professora Márcia foi diferente. Eu cheguei e comecei a desenvolver a pesquisa depois. Eu peguei uma pesquisa que tinha, um programa que tinha e desenvolvi junto. Eu tinha que chegar com uma ideia já no doutorado. Eu não tinha ideia nenhuma, imagina, não tinha ideia nenhuma. Aí um belo dia na farmácia do hospital chegou uma solicitação de orçamento de um medicamento
que não existia no Brasil, que só tinha fora do Brasil, e eu fui pesquisar aquele medicamento, me interessei sobre o mecanismo dele, era perampanel, é um antagonista de receptores AMPA, da via glutamatérgica, e gostei demais daquele assunto, e fui buscar artigos, comecei a cruzar uma coisa com a outra, no tempo que não tinha inteligência artificial, né, galera? Porque hoje tu bota uma inteligência artificial, surgem várias ideias, né? Antigamente era só aqui, na cabeça, né? Suor, pesquisando, cruzando informações. Legal, cheguei numa ideia, numa pesquisa, que achou, né? Pequeno José, com uma ideia de pesquisa, mandei mensagem para a professora Nádia Schroeder, que era, inclusive, colega da professora Márcia, que eu não sabia disso, mas ela foi colega da professora Márcia no doutorado, enfim, ou mestrado, não lembro direito, da professora Márcia na URGS. Então, olha como o mundo é, né? Enfim, chamei ela aleatório, tinha dezenas de professores ali do programa, eu olhei, vou chamar a professora Márcia, a professora Nádia. Mandei mensagem para ela, professora, eu sou farmacêutica, tenho mestrado, gostaria de fazer doutorado, gostaria de conhecer o programa, por e-mail, galera. Nada demais. Não foi nenhuma indicação de ninguém. Eu nem fazia faculdade na URGS e na PUC. Ela estava na PUC, né? Eu fiz esse contato na PUC. Mandei mensagem, mesma coisa. Fui lá, fiz seleção. Aí tinha 2 programas de doutorado. Fiz o programa, fiz seleção em biologia molecular e celular, que era o dela, né? Que era o programa que ela era coordenadora, e também de ciências médicas. Aí eu passei nos 2. Só que daí eu tinha que escolher, né? E eu pensei, bom, vou escolher biologia molecular e celular, apesar de não ser uma área que eu mais nunca, nossa, eu não tinha mais estudado, só estudei por prova de seleção, né? A questão de biologia molecular e celular. Mas eu vou fazer porque ela é coordenadora. Achei, bom, essa ela é coordenadora do curso, as coisas vão ser mais fáceis, né? Fui lá ser, então, me matriculei no doutorado em biologia celular e molecular. Lá vai o José de novo, não contar para ninguém que estava fazendo doutorado, porque já imagina se no mestrado já deu tudo que deu, imagina se fosse falar que estava fazendo doutorado. Então, eu saía sexta-feira, saía mesmos horários, só que daí, como era em Porto Alegre, eu saía de manhã cedo, madrugada, viajava de carro até Porto Alegre, ficava quinta e sexta, voltava na sexta de tarde. Mesma coisa, só que mais rápido, eu não ia de ônibus, né? Eu ia de carro. Aí fiz 2 anos, pessoal, do meu doutorado. Depois de 2 anos, minha coordenadora me chamou e disse assim, e ela era maravilhosa, sim, também, uma pessoa assim, única que nem a Márcia, sabe? Parece que eu tive muita sorte, gente, muita sorte. E aí ela disse assim, José, eu fiz uma seleção para dar aula e para ser coordenadora na URGS. E eu passei. E é para se chefiar o setor o curso lá de fisiologia, né, o programa de fisiologia, e eu vou para lá, infelizmente, vou ir, e eu vou ter que deixar vocês aqui com outra pessoa. E eu, poxa vida, não, claro que eu dei felicidades, né? Ah, que legal, né? Legal que você foi selecionado e passou, mas eu pensei, meu Deus, e agora? Eu ia começar os testes. Eu fiz 2 anos de cadeira do doutorado, e ia começar a fazer os meus ensaios experimentais. E aí ela saiu, minha coordenadora, que era, inclusive, o ensaio experimental era com um modelo que ela desenvolveu. Então, tipo, ela era a pessoa que mais poderia me ajudar. Ela disse, não, eu vou te acompanhar como co-orientador, né? E tem uma pessoa, e a outra professora muito boa também, muito legal, disse, não, José, nós continuamos o teu projeto. Ela disse, eu falei, tá, mas e tem alguma outra opção? Ela disse, olha, José, tu mora longe, tu viaja, eu não quero te atrapalhar teu doutorado, mas tem seleção para fazer doutorado na URGS, né? Tem seleção no programa de fisiologia, que é o meu programa, que eu vou entrar. Não sei se tu vai querer. Eu falei, não, vou para lá. Vou cancelar aqui e vou para lá. Aí, enfim, fiz a seleção na URGS, zerei o doutorado, né? Porque não pude utilizei como umas cadeiras, mas lá as cadeiras eram muito maiores, então tive que ir para a URGS. E aí, pessoal, na seleção da URGS, o que eles me pediram não foi o meu projeto já tinha lá, eles já tinham visto o meu projeto, já viram o meu currículo, não era um currículo que dava para dizer, meu Deus do céu, que grande pesquisador, era o que eu acabei de contar para vocês. Né? Alguns artigos que eu publiquei no hospital lá, e aí eu fiz a seleção do Fisiologia, é uma prova bem difícil, assim, de Fisiologia, era tudo em inglês, então podia responder em português, mas as questões eram em inglês, então tu sair da prova meio que sem nem saber o que tinha sido pedido para ti, mas enfim, foi legal, passei, né? Então cheguei no dia da entrevista,
E aí as perguntas que me faziam era se eu ia conseguir me deslocar até Porto Alegre, se furasse um pneu e eu ficasse na rua e faltasse aula, como é que eu ia fazer? Se eu perder, eu falei, não, mas eu vou de carro. Não, ele primeiro se eu conseguir de ônibus, depois eu disse, não, eu vou de carro. Eles falam, se tu perder a carteira e não puder mais ir. Eu falei, gente, eu vou estar todas as aulas aqui no horário certo e você no horário certo, não vai faltar nenhuma aula. Esse não é o problema. Esse tipo de pergunta, a preocupação deles era esse, que o aluno que passasse estivesse lá, né? Fizesse o programa. E ainda mais o meu caso, que eu não ia sair do hospital lá da minha cidade. Então, muito custosamente, eles falaram para mim, José, vamos te dar um voto de confiança. Mas a gente normalmente não aceita alunos de outra cidade, ainda mais 300 quilômetros de longe, para fazer o programa, porque o programa é pesado, tem um cadeirão de fisiologia que são aulas segunda, quarta e sexta, vai ter que vir segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana. Mas se você garante que você vai fazer, enfim. E aí, pessoal, dito e feito, né? Fui para o doutorado, comecei de novo, tudo do zero, pesquisa nova, orientador novo. Quer dizer, era a minha orientadora de sempre, né? Mas era uma pesquisa diferente do meu mestrado, completamente diferente. E comecei a fazer as cadeiras da URGS, seminário, ia 3 vezes por semana, né, para Porto Alegre. Então eu saía 3 horas da manhã, segunda-feira, chegava às 7 horas em Porto Alegre, um pouquinho antes, ia para aula, voltava, e aí, pessoal, e voltava para trabalhar, né? Eu não faltava trabalho, porque eu chegava 1 da tarde em casa, que eu falo casa porque o hospital virou minha casa, né? Chegava no hospital, trabalhava até às 11, daí no outro dia ficava só no hospital, na quarta, viagem para Porto Alegre de novo. Então foi uma rotina bem pesada. Só que veja só, eu tive muito tempo na rodoviária, porque às vezes eu ia de ônibus, né? Então eu tinha muito tempo. O ônibus chegava às 5 da manhã, 4:30 da manhã, e minha aula começava às 7. Então, das 4:30 até às 6:30, eu ficava na rodoviária, toda segunda, toda quarta, toda sexta. E adivinha o que surgiu nesse meu tempo na rodoviária? Que vocês me conhecem? Como que a Bárbara me achou na internet? Achou pelo perfil, né? Do Instagram. Pois é, surgiu o perfil do Instagram na cabine do Banrisul, que é o nosso banco aqui do Sul, né? Lá na rodoviária, porque era o único que tinha ar-condicionado, era o caminho do Banrisul, era quentinho, eu ficava lá e ficava pensando na matéria, e eu não tinha nem WhatsApp, galera. Eu fiz o WhatsApp para poder saber das reuniões do hospital, fiz minha conta no Instagram e comecei a trabalhar com o Instagram lá. Se vocês voltarem meu Instagram lá para os primórdios, lá no período Cretáceo do meu Instagram, vocês vão ver a primeira postagem. Meu pai do céu. Não queiram ver. Não vão lá. Não vão lá. Bárbara, solta o celular, Bárbara. Não vai lá ver meu perfil. Porque as primeiras postagens eram motivacionais. Imagina, porque eu precisava de motivação, aí eu postava coisas motivacionais. Aí depois um pouco de fisiologia, vocês vão ver que é só postagem de fisiologia no começo, e aí depois a coisa foi andando. Foi criando, foi crescendo, enfim. E aí foi lá, então, no meio do doutorado, que surgiu o perfil Farmacologia Fácil, né? E aí eu fiz todas as cadeiras, fiz os testes experimentais com os meus queridos ratinhos, e chegou um momento, minha pesquisa era em neuro, né? Então eu estava testando um medicamento para Alzheimer, então os modelos experimentais eram de memória, todos eles, né? Eu tinha que tratar os animais, e a minha equipe de C foi maravilhosa, porque eu não estava lá para tratar os animais 21 dias todos os dias. Eles fizeram todo o tratamento para mim, me ajudaram demais. Eu fui nos dias intercalados, né? Para poder acompanhar os animais ali, fazer os testes. Então, se não fosse a equipe, não existia nada. Então, esse é um recado que sempre a gente tem que levar. Sem a equipe, nada sai. Isso é fato. Ainda mais quando a gente precisa tanto, né? Eu precisei muito e eles me deram tudo que eu precisei em todo momento. Então, eu não tinha existido meu doutorado, não tinha existido meu mestrado se não tivesse o pessoal dos ICs, não tivesse os orientadores que abriam mão, muitas vezes, de ter um aluno lá para ajudar no laboratório, sabiam que eu não podia estar lá, me ajudando à distância muitas vezes, fazendo reunião à distância. Então, foi assim meu doutorado de novo. E aí eu fiz a minha pesquisa, eu extraí lá os encéfalos, isolei os hipocâmpos para fazer a parte molecular. Quando eu ia fazer a parte molecular, o que aconteceu em 2019? Covid-19. Fecha tudo, todo mundo em casa, né? E aí, volta para casa, congela lá, caiu a luz na URGS, descongelaram todas as amostras, vai para outro refrigerador em -80, foi um caos. 2 anos, né, praticamente, parado,
Pronoêmia deve lembrar muito bem dessa fase, né? Terrível. Eu estava trabalhando na farmácia, porque eu saí do hospital, porque quando eu voltei do hospital, eu fiz férias e eu trabalhei os testes experimentais nas minhas férias. Quando eu voltei, a Pronádia me falou, professor José, tem que fazer mais 2 semanas aqui, porque não deu certo. E eu cheguei no hospital e falei, pessoal, eu tenho que voltar 15 dias lá para Porto Alegre. E eu tenho que ficar todos os dias lá, não tenho como antecipar minhas férias ano que vem. E eles negaram. Eles falaram que, infelizmente, não tinha como, porque isso aí causar um precedente para outros colegas. Já tinha dado problema porque todo mundo queria fazer mestrado, agora que eu estava fazendo, que eu tinha feito. E aí, para quem que a gente liga quando a gente tem algum aperto? Assim que não tem solução? Família, né? A família que dá o suporte. Aí eu falei pro meu pai, né? O pai que sempre foi. Cara, o meu pai construiu fazendo um adendo, né? O meu pai, na época do meu mestrado, ele construiu o T-Maze, o labirinto em T, para fazer teste em camundongos. Ele construiu uma caixinha claro escuro para fazer teste em camundongos. Lá no interior, né? Construiu em madeira. A gente colocou todos esses aparatos, botamos na caminhonete dele e levamos para Itajaí para fazer alguns ensaios lá, medimos. Olha, enfim, participou do meu mestrado. E aí eu falei, pai, ó, tô querendo fazer o doutorado, tô fazendo doutorado, sabe? E agora deu isso aí, o hospital. Ou eu faço, ou eu cancelo a minha pesquisa lá e não sei lá o que vai acontecer. Não sabia que ia dar pandemia no outro ano, né? Ou eu fico no hospital. Ele disse assim, José, tu vai viver no hospital agora? Tu vai viver a vida inteira no hospital? Ou você vai seguir pesquisa? Eu falei, não sei o que eu sei fazer, mas o hospital eu não posso ficar se eu quiser continuar. E daí ele disse, então faz o que o teu coração te pede, porque se tu precisar de dinheiro, se tu precisar de cuidado, precisar de alguém para ficar com o Joaquim, que era meu filho, deixa que o teu pai e a mãe ajudam. E aí eu subi no RH e pedi as contas do hospital, né? E daí fiquei sem desempregado, mas doutorando. Então voltei para Porto Alegre, fiz os 15 dias, voltei para casa, daí logo em seguida comecei a trabalhar numa farmácia, porque, né, tinha vaga, sempre tem, né? A gente encontra fácil trabalho na farmácia comercial. E aí comecei a trabalhar, também adorei muito, trabalhei num consultório farmacêutico dentro da farmácia. E aí, quando eu fui fazer, então, já estava nessa farmácia, né? Quando eu fui fazer os testes moleculares, deu pandemia. Então, eu vivi a pandemia em farmácia, no balcão, né? E foi uma loucura, né? Quem trabalhou em farmácia viu, né, esse problema de isolamento e dúvidas. E daí, pessoal, nessa época eu comecei a estudar muito ciência. Eu comecei a ler muito artigo, porque as pessoas tinham muita dúvida sobre o que tomar. Posso tomar ivermectina? Posso tomar hidroxicloroquina? Meu Deus do céu, e é aquela loucura. E eu não sabia o que era certo e o que era errado. Eu sabia o que eu acreditava, mas eu não conseguia comprovar. Então, nessa época que eu estava na farmácia, no balcão, que vinha essas dúvidas científicas para mim, eu me obriguei a sozinho buscar informação, ler artigo, ler por que aquele artigo tem viés, por que aquele artigo não vale, por que aquele artigo foi publicado numa revista que é financiada pelo laboratório. Será que não tem viés? E eu comecei a estudar isso e aprendi muita coisa nessa fase. Aí voltamos aos poucos as tarefas laboratoriais, finalizei o doutorado, né? E voltei, então, de fato, com o diploma de Porto Alegre, voltei para casa. E logo em seguida, e durante esse período, eu sempre dei aula na faculdade, né? Desde a época do mestrado, quando eu tive em 2013, eu comecei a dar aula na faculdade da minha cidade e segui dando aula, né? Sempre dando aula. Então, eu estava trabalhando no hospital, dando aula na faculdade, trabalhando na farmácia, dando aula na faculdade. Então, isso eu nunca parei. Então, quando eu saí do hospital, eu ainda dava aula na faculdade. Então, quando eu estava na farmácia, continuava dando aula na faculdade. Sempre tive minha cadeira na faculdade, farmacologia, fisiologia. Lembra da botânica que eu odiava? Pois é, eu dei aula de farmacognosia. Eu tive que aprender a amar as plantas também. E depois, com a farmacologia, não tem como você não amar as plantas, né? Tem que voltar e aprender a amar. Então, química farmacêutica, não tem como, né? Então, química medicinal, essas disciplinas eu dei todas na faculdade. E aí, quando eu voltei do doutorado, estava na farmácia, surgiu a oportunidade de ter dedicação exclusiva na faculdade. E aí eu saí da farmácia, comecei minha dedicação exclusiva. E é a minha história de ciência, trabalho, de vida, até hoje, porque fazem alguns anos que eu trabalho
com dedicação exclusiva na faculdade que eu dou aula. Aqui eu trabalho com orientação pedagógica hoje em dia, então, além de fazer as aulas, enfim, dar aula na farmácia, na biomedicina, eu dou bastante curso para professores, com metodologias ativas, como aplicar metodologia ativa na ciência, né, na farmácia, na sala de aula, construindo guias de estudo, né? Então, na faculdade que eu dou aula, que é a Ideal, aqui de Passo Fundo, a gente tem muito forte metodologia ativa na sala de aula, então a gente produz todas as aulas dos professores, aulas práticas, o meu núcleo, né, que se eu sou coordenador, é que produz. Então a gente se preocupa muito com a parte pedagógica, né, muito, assim, é o número um, assim, a coisa mais importante é a parte pedagógica. E o perfil, né, o perfil farmacêutico, né, o perfil da farmacologia fácil que me permitiu entrar na internet, produzir cursos, produzir pós-graduações, né, mais recentemente, então, que deu visibilidade, né, e esse ano a gente vai trabalhar muito com alavancagem de outros profissionais, porque a cada um profissional farmacêutico que vocês veem na rede social, que está lá com, sei lá, quantos mil seguidores, tem mais uma dezena que não tem nem rede social e que faz um trabalho melhor ainda, faz um trabalho real ali com os pacientes, com as pessoas, melhorando a vida das pessoas, trazendo coisas novas todos os dias. Então, o nosso objetivo hoje, quanto a perfil, né, do Instagram, empresa educacional, é hoje começar a achar essas pessoas, né? A gente já está com muitos ali agendados para esse semestre, fazer live, divulgar o conteúdo, divulgar o perfil daquele farmacêutico que tem lá 500 seguidores, 400 seguidores, mas que faz um trabalho gigante no hospital, faz um trabalho gigante na farmácia. A gente tem profissionais no Nordeste que tem uma farmacêutica que montou uma farmácia veterinária dentro do hospital onde ela trabalha. Ela é farmacêutica, trabalhava na emergência, ela achou uma demanda lá para colocar do ladinho um atendimento veterinário, montou uma farmácia veterinária lá. Imagina, olha o desafio. A gente reclama de botar um farmacêutico numa equipe multiprofissional no hospital, conseguir discutir caso, round. Imagina isso. Fazer uma farmácia veterinária no hospital particular. E lá ela conseguiu montar. Então, umas histórias assim, lindas. Então, hoje o meu grande objetivo, né, como profissional farmacêutico, e daí veio a comenda, né, de mérito farmacêutico, fiquei muito feliz de ter ganho no ano passado, esse ano, né, mas é fazer isso, né, na área da universidade que eu trabalho, fazer as melhores aulas possíveis para os meus alunos e ajudar os professores a fazerem as melhores aulas possíveis para eles, né, e na internet encontrar essas pessoas, né, o nosso perfil está muito engajado nisso, encontrar esses profissionais e trazer à luz aí para eles poderem também falar um pouco do trabalho deles e inspirar pessoas, né? Porque quando a gente encontra pessoas iguais a gente, né, no dia a dia, a gente se inspira, né? A gente nunca vai se inspirar em alguém ali que parece super-homem, né? A gente se inspira nos iguais, né? Então, buscar as pessoas aí como a gente e tentar inspirar através deles também. Então, essa foi a minha breve história. Obrigado por terem me ouvido até aqui, foi quase uma hora, né? Espero que tenha trazido alguns insights para vocês. Nossa, professor, quero agradecer essa disponibilidade de compartilhar uma biografia, né, de um farmacêutico, um cientista, um inovador. Como você foi, no final, você trouxe a palavra de inspirar, né? Inspirar. Mas quanta resiliência, e acho muito rico quando você traz e você sente que a Univale foi sua rede de apoio sempre. A sua felicidade ao encontrar sua orientadora de doutorado, você se despojar, reiniciar num novo projeto, porque daí eu entendi por que doutorado na fisiologia, que eu fiquei pensando uma história tão linda da farmacologia, né? E, não que eu adoro a fisiologia também, tem tudo a ver, mas entender essa conexão, assim, e essa jornada mesmo, assim, Bárbara, gratidão por encontrar o professor José, assim, que isso, olha, é isso mesmo, assim. Então eu abro, porque eu sei que a gente tem poucos minutos, né, por causa de um segundo compromisso, mas assim, eu quero abrir para perguntas. Aproveitem, fiquem muito à vontade aqui para fazer seus questionamentos. Muito bem, pessoal. Obrigado pelas palavras. Professor José, eu estou até desde aquele momento rolando aqui um feed
e eu não consigo encontrar o início. É muito conteúdo, mas eu já abri em algumas abas coisas que eu quero ver depois que me interessaram. Mas assim, é muito conteúdo. A cada vez mais que eu rolo para baixo, vem mais cabelo. Eu acho que foi antes da paternidade esse pedaço Tá aqui. crescendo meu cabelo, né? Viu só? Tá vendo? Legal. Enquanto vem as perguntas, né, Bárbara e professor, quando você compartilhava a sua história, a gente fez uma dinâmica com alunos do primeiro período e teve alguns alunos que eles falavam justamente isso, professora, que vontade de saber como que esse medicamento faz todos esses efeitos, que caminho faz. E quando a Bárbara compartilhou o Instagram, que eu fui também, Bárbara, olha, o dedo não dava tempo, eu queria estar ouvindo e vendo no Instagram, né? E me conta um pouco, enquanto vem perguntas, sobre os jogos que você tem. Eu vi que tem um baralho. Como funciona? Como que é acesso? Como que a gente consegue? Então, todos os produtos, assim, as aulas que tem na internet, todos são de sala de aula, né? A minha aula, todos vieram da sala de aula, né? Porque quando eu me formei e quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula no pré-técnico de enfermagem. Então, era cálculo farmacêutico e tudo mais. Mas quando eu entrei para a faculdade, era farmacologia. E eu tinha tido uma farmacologia de certa forma, desconectada, assim, sabe? Do que precisava. Era muito molecular e pouco fisiológico, sabe? Não tinha aplicação prática daquele medicamento, as reações adversas que de fato acontecem. Era muita parte química. E no dia a dia, sabe que a parte química é importante de saber tudo, mas a prática te exige um conhecimento mais holístico ali da pessoa. Enfim, a parte clínica teve muito pouco. E aí, na sala de aula, a maioria dos meus alunos, as primeiras turmas que eu peguei, eram de pessoas que trabalhavam em farmácia. Eram alunos que estudavam de noite, que trabalhavam em farmácia já, e há muito tempo já, muitos deles. Então eu pensei, gente, para mim dar uma aula para essas pessoas aqui, eu não posso falar de química. Eu tenho que falar o que interessa para quem trabalha com pacientes. E aí começou a surgir metodologias de ensino, né? Onde eu consigo trazer a molécula, trazer a química farmacêutica, mas a aplicação prática no dia a dia ali, né? O mecanismo mais fácil, mais simples para eles entenderem. Então, tudo veio da sala de aula. E dentre essas metodologias, como ensinar, por exemplo, antidepressivos, né? Como ensinar a parte dos metabólicos secundários, né, que são da planta, enfim, derivados da planta. Então, quando eu buscava formas de ensinar, surgiam as brincadeiras. Então, por exemplo, nós temos um tabuleiro de metabólicos secundários. A gente faz um jogo lá, que corre as casinhas, o aluno vai pulando as casinhas lá, vai respondendo perguntas, né? Tem isso, é sala de aula. Ainda não existe na internet, mas está na sala de aula. Nós temos um jogo de antidepressivos, que eu usei as meninas superpoderosas lá, né? Tem o Torazelo e o Marco Louco. Então, a gente fez uma brincadeira lá com as cartas das meninas superpoderosas. Aí tem vários jogos. E um deles foi o baralho, né? Um baralho que nós chamamos de baralho da farmacologia, que eu peguei eu escolhi duas classes, né? Porque durante o semestre os alunos faziam os baralhos, eu pedi para eles fazerem o baralho para eles jogar em sala de aula. Então eu peguei os modelos ali, eles me inspiraram muito na sala de aula mesmo, e a gente criou então o baralho da farmacologia, que é um dos produtos físicos ali que a gente vende hoje na internet, né? Disponibiliza. No link da bio do perfil encontra o baralho, encontra os cursos todos, né? E o baralho é uma coisa muito legal, porque o aluno consegue brincar, né? Consegue jogar. Então a gente pegou mais de 30 baralhos da farmacologia, a gente jogou, disponibilizou para a faculdade, então na faculdade a gente joga muito com eles durante o semestre, então é legal. É uma forma de ensinar a farmacologia e não ter aquele peso da matéria, né? Aquela coisa tão. Tem muito conteúdo, porque o aluno começa a aprender pela situação. É o que eu sempre falo para eles. Você aprende por duas coisas. Ou você insiste naquilo até aprender, né? Mesmo que você odeie, mas você vai aprender porque você bateu na tecla até você conseguir. Ou você faz aquilo assim tão natural no teu dia e numa situação que você não esperava, que você lembra por aquilo. Então, por exemplo, juntando a sala de aula, faz um grupo lá, joga um jogo de carta. O próprio jogar a carta na sala de aula já é uma coisa diferente. E durante o jogo, eles tocam conversa, eles falam assuntos diferentes, e estão jogando, estão vendo o nome do medicamento, estão vendo o mecanismo de ação, estão falando de interação medicamentosa.
E aí eles vão lembrar da interação medicamentosa por causa do assunto que eles estavam falando, talvez, por causa da mudança da rotina da sala de aula. Então tu brinca com a sensibilidade do aluno, né? E aí ele aprende mais fácil. Então esses materiais aí eu acho legal e é uma opção também para quem está online poder adquirir, né? E daí que veio o Muito bem. baralho. Professor, são 8h04. Posso fazer mais uma pergunta, sim? Pode, tranquilo. Temos mais um tempinho? Claro. Pode. Que conselho que você daria para os nossos alunos que estão assim neste caminho, né? Encontrando o seu caminho profissional? Olha, primeiro que vocês já estão num lugar muito bom. Vocês já estão no caminho certo, tá? A gente pensa, tem que escolher um caminho. Não, vocês já estão no caminho, vocês já estão indo, né? Para trás ninguém vai, né? Então vocês estão indo, vocês estão seguindo, vocês estão no caminho. Já estão melhor do que 99% das pessoas, né? Vocês já estão numa ótima faculdade, vocês já estão com pessoas maravilhosas, vocês já estão, talvez vocês não tirem as melhores notas, né? Eu nunca fui alguém que tirou nota boa. Parece demagogia, né? Todo palestrante gosta de falar, né? Eu fui um aluno mediano, só para depois dizer, eu era assim, mas é verdade. Eu tirava nota, o que eu gostava eu ia bem, mas o que eu gostava não ia tão bem. Então, a gente tem uma noção de que às vezes tem que escolher um caminho sempre, mas a gente está num caminho. O que a gente tem que fazer apenas é descobrir novas oportunidades. Então, quando a gente está na faculdade, as perguntas, os questionamentos sempre são válidos, né? Então, busque se informar como é no dia a dia aquela área que vocês imaginam fazer. E o estágio é uma ótima oportunidade, né? No estágio, como eu expliquei, como eu falei aqui na nossa conversa, foi no estágio que eu me encontrei, né? E a nossa profissão, ela é gigante. Ela tem tantas e tantas áreas, desde a pesquisa, tantos núcleos de pesquisa, até a parte prática ali do dia a dia profissional, em tantas áreas novas, né? E vão surgindo cada vez mais, né? Então, nessas tantas áreas, você vai encontrar uma que você vai se apaixonar, com certeza. Se você está gostando de estar aqui onde você está, seja um pouquinho. Eu lembro que eu não gostava muito e eu me apaixonei. Então, sendo um pouquinho, você vai encontrar um lugar para se colocar depois. Mas para isso você tem que se experienciar, você tem que se permitir. Porque às vezes a gente bota assim, eu odeio manipulação. Mas daí não vai fazer estágio, odeio. Experimenta, deixa, vai lá, testa. Daqui a pouco você gosta. Eu odeio hospital, não quero entrar no hospital, meu Deus do céu, cruz do céu. Vai lá, entra no hospital e se apaixona. Então tem que se experienciar. E a gente pensa assim, meu Deus, estou fazendo faculdade e é agora a minha meta de vida. Eu vou terminar, eu vou ser isso. Gente, a vida é muito longa, né? Para a gente pensar que o último porto nosso é a faculdade. Vocês podem fazer a faculdade, mudar de área depois, vocês podem se reinventar quantas e quantas vezes vocês quiserem, né? A maioria das pessoas se reinventam a todo momento. Não necessariamente no trabalho, às vezes uma pessoa trabalha há 40 anos numa profissão, né? 40 anos trabalhando com algo que todo mundo conhece ela porque ela trabalha ali. Mas fora dali, ela se reinventou uma dezena de vezes, fez tantas outras coisas. Então a vida da gente, ela é a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. E a gente se reinventa nas duas, né? Todo momento. Então, o caminho que você tem que escolher é o caminho que vocês viram. Se vocês não visualizam o caminho, vocês não encontram ele. Então, se vocês estão na faculdade, permitam-se se experienciar, né? Permitam-se ver, estar lá, ir e conhecer. Aí depois vocês escolhem aquilo que vocês gostam mais. E não quer dizer que vocês não comecem nesse lugar, que um dia vocês não vão parar lá. Pode ser que vocês se formem, vocês têm um sonho, né, magnífico de trabalhar no Hospital do Câncer lá em Barretos. Enfim, um sonho. É o sonho de vocês. Não quer dizer que vocês vão se formar e vão trabalhar lá em Barretos, no Hospital do Câncer, amanhã, né? Vocês vão se formar, daqui a pouco vocês vão trabalhar numa farmácia, vocês vão trabalhar numa análises clínicas, vão pegar num hospital menor da cidade, e aí vocês vão entender qual que é o passo a passo para chegar lá. E aí, se vocês tiverem aquele brilho, tiverem aquela força de vontade, vocês vão passo a passo e vão alcançar. Dali 2 anos, dali 3 anos, ou no mesmo ano, enfim. Então, o sonho da gente, ele sempre pode ser alcançado. A gente só tem que ter paciência, né? Paciência para chegar lá, né? E conhecendo os caminhos, a gente escolhe sempre o caminho que o nosso coração mais gosta. Isso é natural, né? Uhum.
Então, mais uma só, tá, professora? Assim, falando assim, em tempos de IA, né? A inteligência artificial cada vez tem vindo e a gente está nesse momento. Eu queria que você diferenciasse um pouco essa questão de busca da informação e realmente também esse construir o raciocínio clínico, né? O adquirir conhecimento, o se desenvolver para uma prática, porque eu acho que é importante a gente discutir isso, assim. Ótimo esse assunto, Pro, porque nós aprovamos nessa semana aqui na faculdade a diretriz de uso de IA na educação. A gente formulou a diretriz no começo do ano e a gente vai implementar agora, no próximo mês, a diretriz de uso de IA. O que é isso? O que pode, o que não pode, né? O que o professor pode usar, como ele deve usar, como ele deve comunicar para o aluno, como que o aluno estuda, né? Como que o aluno vai estudar com IA, como que o aluno vai poder fazer as atividades, né, que são requisitadas para ele com IA, né? Como trabalhar a IA também na área científica. Então, é muito legal esse assunto. Pessoal, pensem assim, antigamente, a nossa IA eram os livros, né? A nossa IA de há 30 anos atrás era único e exclusivamente os livros. Então vocês veem aquelas reportagens na televisão, assim, entrevistando pessoas na rua. Ah, quantos livros você leu? Eu li 8 livros nesse mês. Ah, eu li 20 livros nesse ano. E você pensa, meu Deus, ninguém lê nada hoje, né? Ninguém está lendo. Talvez um professor, né, universitário, né, lê, mas os alunos não leem. Né? Eu converso com meus alunos, eles não têm um livro em casa, um que outro, de cada 30, um pega um livro para ler. Né? Por que isso? Porque a pessoa está preguiçosa? Não, porque o mundo muda. Hoje a informação ela não está mais só no livro. E vocês leem o dia todo. Vocês toda hora estão lendo. Onde é que vocês estão lendo hoje em dia? Lendo no celular, né? Lendo notícias, lendo coisas do Instagram, lendo perguntas que vocês fazem para IA. A forma de leitura, a forma de aprendizagem mudou. Então a gente tem que entender que o nosso crescimento profissional depende do nosso conhecimento, do quanto eu sei como indivíduo, do quanto eu consigo resolver casos reais na minha frente, né? Um paciente real na minha frente. Então eu posso delegar a uma ferramenta de IA, a uma plataforma de IA, talvez a facilidade em buscar a informação, né? Mas eu não posso delegar o conhecimento para ela. Ela não pode decidir nada por mim. Eu tenho que decidir, porque eu estou fazendo faculdade para isso, né? Eu estou fazendo faculdade para tomar decisões, para ser uma pessoa muito melhor do que outros para tomar decisões. E quanto melhor eu tomar minhas decisões, melhor profissional eu vou ser. Então hoje eu tenho muitas ferramentas de IA que me ajudam para me dar as cartas na mesa e eu escolho a que eu vou usar, entende? E para isso a gente tem que ser letrado com as inteligências artificiais. A gente tem que buscar esse conhecimento, a gente tem que aprender sobre elas, tem que buscar conhecimento sobre elas, entender quais são os problemas, entender porque ela está no dia a dia hoje, né? Tudo que a gente tem hoje tem IA. E poder entender quando ela está me ajudando e quando ela está me prejudicando. Né? Então, é uma dica, né, para todo mundo que gosta de utilizar, todos utilizam, né? Enfim, hoje de tarde, por exemplo, eu tive uma capacitação que a gente utiliza muito o Claude, né? Que é uma plataforma de IA parecida com o ChatGPT. A gente tem ela institucionalizada aqui na faculdade. Então, a gente tem equipes de professores que utilizam o Claude, né, com configuração e tudo, e eu coordeno essa parte de capacitação deles, né? E hoje à tarde teve uma capacitação de construção de aulas práticas. Então eles utilizaram a ferramenta e ficaram maravilhados, né? Disseram, meu Deus, professor, colocaram lá o material e saiu a aula prática e eles conseguiram pegar documento. Daí eu falei, pessoal, então olha só, agora clica no link, verifica o artigo, busca se a informação é real, busca ver se está realmente aquilo que foi passado, porque acelerou, beleza, não precisa escrever tudo aquilo, mas eu tenho que conferir item por item. E aí eles, nossa, professor, mas eu ia demorar 8 horas para escrever isso. Agora eu vou demorar 2 horas conferindo. Então é isso. A gente usa a ferramenta de IA para a nossa vida para organizar informações, como a gente faria antes com a Barça, né? Com a enciclopédia Barça. Tu ia ler, para ter as informações. Tinha que ter lá, ela enorme lá, que todos aqueles livros no tua mesa.
Mas hoje é muito mais rápido. Só que não isenta você de ser o cara que vai fazer o crivo e que vai decidir o que você vai usar, o que você não vai usar. Então, essa aqui é a minha colocação sobre IA, sobre o uso dela. Deve-se usar, mas deve-se aprender muito a usar, e a decisão sempre tem que ser nossa. Olha, professor, passaremos assim, horas assim, eu não me apresentei, mas a gente vai conversar mais, pode deixar. A minha área é farmácia clínica, Oh, que legal. farmacoterapia. Quero muito ter parcerias aqui para nossa universidade e vice-versa, sabe? Quero muito agradecer esse momento e foi uma grata surpresa poder mediar esse momento, né? Então, de coração, assim, parabéns pela sua jornada. E eu falo, quem conta história é porque fez história, né, professor? Verdade, verdade. Parabéns pela sua história do mundo real, né? Sua história integrada. É muito bonito ouvir você trazer sua família, você trazer seus sonhos, trazer suas dificuldades, porque nós somos seres integrais. Então, gratidão, Bárbara, e gratidão, professor. Muito Muito obrigada obrigado, mesmo. pessoal. Entrarei em contato, Com certeza, com certeza. Quero voltar e quero ir aí na Univale para ver como é que tá. com certeza. Um abraço. Abraço. Muito obrigada, professor José, muito obrigada, professora Noemi, e obrigada a todos os presentes também. Bom, o Instagram tá ali, eu vou colocar novamente e desafio vocês a chegarem no primeiro post, porque não foi fácil. Eu deixei um comentário lá, viu? Então tá, quero ver. Muito obrigada, boa noite a todos então. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.